Olá, senhores, bora aí para mais um exercício de vetores. Olha só, determine o vetor diferença, que ele chama de desão, igual a menos b, calculando o seu módulo e também o ângulo que esse vetor desão, esse vetor diferença, forma com a horizontal. Bom, perdão. Ele quer que a gente trabalhe com dois vetores. O vetor A, que é um vetor horizontal e que mede 10 unidades para nós aqui, certo? E o vetor menos b. Perceba na equaçãozinha que ele deu, né, na diferença que ele fala lá, é menos o vetor b. Esse vetor que eu tenho aqui é o vetor b, que também vale 10 unidades, tem o mesmo valor que o vetor A. Só que eu não quero trabalhar com o vetor b, eu quero trabalhar com o vetor menos b, ou seja, um vetor de mesma direção, de sentido oposto e com a mesma intensidade que aquele lá. Então, esse daqui é o nosso vetor menos b, que também vale 10 unidades. Então, percebo que é um vetor, ó, que tem... Eita, não é isso. É esse daqui, pronto. É um vetor, ó, que tem a mesma direção, o mesmo tamanho, só que o sentido oposto. Esse menos, ele serve para indicar para nós que nós vamos trabalhar com um vetor no sentido contrário ao sentido que nós temos ali. Então, ó, uma regra que a gente pode aplicar, a regra da poligonal, mas nesse caso em particular, a regra do paralelogramo vai ficar mais fácil para a gente poder comparar, até porque vai ser um caso particular. Então, olha só, eu vou associar o vetor A e eu também vou associar o vetor menos B. Só que agora, pela regra do paralelogramo, ó, eu vou fazer bundinha com bundinha. Então, ali eu tenho o vetor A associado ao vetor menos B. Para a gente desenhar o resultante, a gente usa a chamada regra do paralelogramo, ó, passando linhas paralelas aos vetores. E essas linhas, como não são vetores, né, ó, paralela ao B e paralela ao A, tá vendo? Como elas não são vetores, de preferência, a gente vai fazer elas pontilhadas aqui, ó, que é só uma representação para dar um auxílio para a gente conseguir encontrar o nosso vetor resultante. Então, o resultante que eu estou querendo, ó, é esse carinha aqui agora. Este é o vetor diferença, é a resultante da associação de A com menos B. Esse é o vetor desão. Bom, como que nós vamos fazer para calcular o tamanho dele? Olha que interessante. Aqui, nós sabemos que o A vale 10, nós sabemos que o menos B também vale 10, porque eu só mudei o sentido dele, o tamanho continua sendo o mesmo. Eu sei que o vetor B, ele estava nessa direção aqui, ó, e nesse sentido, lembra? Perdão. Ele estava nessa direção, e nesse sentido aqui, né? Era aqui que estava o nosso vetor B antes. E ele deu o ângulo desse vetor B em relação à horizontal. Ele garante para nós que esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Isso está na figura aqui, representado para nós. O ângulo entre o vetor B e a horizontal vale 60 graus. Isso significa que o suplementar dele, né, para completar 180, olha só, para completar os 180 graus, eu vou poder falar que esse ângulo no total vale 120 graus. Aqui, meninos, para achar o desão, você pode aplicar a famosa lei dos cossenos modificada que a gente usa na física, lembra? A resultante ao quadrado é um vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais duas vezes esse primeiro vetor vezes o segundo, e vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, o A e o B, que nesse caso a gente sabe que vale 120 graus. Você pode fazer essa conta, você vai chegar no mesmo resultado, mas isso daqui é um caso particular para nós, ó. Toda vez que você tem o valor do vetor A, o módulo do vetor A, de mesma intensidade que o módulo do vetor B, no caso menos B, nesse caso nós sabemos que esses módulos valem 10, e, olha lá, e o ângulo alfa entre eles for 120 graus, isso aqui é um caso particular para nós. O resultante, ele tem o mesmo valor que o vetor A, que por sua vez tem o mesmo valor que o vetor B. O vetor menos B, né? Vou colocar aqui o módulo do vetor D, tem o mesmo valor do módulo do vetor A, que tem o mesmo valor do módulo do vetor menos B, que nesse caso nós sabemos que vale quanto? Que vale 10. Então, o tamanho do vetor diferença aí, o valor do vetor diferença, né, vale 10. Nesse caso, sem unidades, ele não forneceu unidades, a gente coloca unidades quaisquer aí, ó. Unidades de medida para nós, certo? Ficou feia essa unidade. Tá, Pio, e como é que a gente faz para achar o ângulo entre o vetor D e a horizontal? Bom, agora olha só que bacana. Óbvio que dá para fazer toda uma geometria para nós aqui,
mas principalmente você pode olhar a simetria da figura. Você percebe que aqui nós temos um paralelogramo de lados paralelos de mesmo valor? Isso significa que a diagonal dele vai cortar exatamente um ângulo no meio. Nesse caso, não é sempre, tá? Mas nesse caso, o resultante é bissetriz do ângulo de 120 graus. Ah, então pera lá. Eu tenho garantido que este ângulo vale 60 graus e que, portanto, este ângulo vale 60 graus. E a pergunta do exercício é: qual é o ângulo entre o vetor diferença, a direção dele, e a horizontal? Entre essas duas direções, o ângulo entre eles vale 60 graus. E no caso, o ângulo θ que ele pede para nós é o ângulo entre o vetor D, vetor diferença, né? E a nossa horizontal, ele vale 60 graus. Com um detalhe. Se a gente pegar o eixo X aqui como referência, se a gente pegar o nosso círculo trigonométrico, a gente sempre lê no sentido anti-horário, né? Então, como ele está 60 graus no sentido horário, no sentido contrário, que a gente adota positivo, nós vamos poder falar aí que esse ângulo vale menos 60 graus. Ou o ângulo de 300 graus, né? Que seria 300 graus, que seria dar a volta quase que completa aqui para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.